Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso QCast e hoje nós vamos falar aqui sobre gestão por processos, certo? Estamos com o nosso especialista aqui no assunto, o nosso consultor de processos da Quinto Elemento, Vinícius. Seja muito bem-vindo ao nosso QCast. Obrigado, Wilson. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, então. Bom, o Vinícius é engenheiro, né? Engenheiro mecânico, tem quantos anos aí de experiência na área de processos? São 13 anos já. 13 anos, bacana, bacana. Começou jovem, hein? Foi. Não, legal. É que nem quando eu falo que eu já tenho 30 anos de experiência, é a mesma coisa, entendeu? Não, comecei... Denuncia um pouquinho a idade. Comecei na barriga da minha mãe. Não, legal. Então, hoje a ideia é a gente bater um papo, entender um pouco desse mundo, desse universo aí de processos, entender mitos, né, verdades, as fake news aí sobre... E tem muita. Tem muitas, né, sobre processos. E aí também ajudar você aí, gestor, empresário, profissional, né, de qualquer área, porque processos acabam acontecendo em qualquer área, em qualquer assunto, né, a gente vai falar sobre isso. Ajudar você a entender e entender principalmente como isso pode te trazer resultados, não é verdade, Vinícius? Exatamente. Processos está totalmente ligado a resultados, não é? Exato. As pessoas tendem a enxergar a burocracia, a parte documental, mas esse é o meio para se chegar ao resultado, que é o que todo mundo quer. Cara, já que você entrou nesse assunto da burocracia, eu não tenho como começar diferente depois dessa. Você já levantou uma bola para eu cortar aqui, né? O que eu tenho contato aí com N empresários, gestores, faz parte da minha atividade, né? Você sabe aqui com a gente, tá o dia todo aí conversando com empresários e gestores. E o que eu mais vejo é o seguinte, eles falando que não, na minha empresa eu não quero essa coisa de processos porque isso vai engessar e vai burocratizar a minha empresa e é lógico que essa é uma visão de, assim, nós vamos perder eficiência, né? Vamos perder agilidade. É fato, processos traz essa questão de engessar, burocratizar e perda de performance? Não, Wilson, é mito. É mito. 100% então já é o nosso mito. primeiro mito aqui que a gente já vai desfazer aqui no nosso QCast. É mito. É mito. Claro que existe eventualmente uma burocratização, vamos falar assim, porque é importante a gente entender que burocracia não necessariamente é um problema, né? O problema é o excesso de burocracia. A burocracia, né? Como a gente também fala. Exatamente. A burocracia do processo que a gente fala nada mais é do que você estabelecer procedimentos, criar instruções, padrões de ação e reação de acordo com o seu dia a dia no trabalho. Legal. Você analisa a sua rotina e define ações. Mas por que isso também não é engessar? A questão é que você... Imagina assim, você como gestor, como empreendedor, iniciou a sua empresa, talvez sem processo algum, de forma empírica ali, foi tocando o seu negócio e ok, não há problema nenhum nisso. Porém, eventualmente tem situações surpresa. Tá. Essas situações deixam de ser surpresa a partir do momento que você estabelece um processo. Então, o teu processo vai prever isso. Você vai ter lá um procedimento, uma documentação que vai estar roteirizando para você o que acontece, o que pode acontecer e como você vai reagir quando isso acontecer ou não. Entendi. Então ou seja, você acaba tendo métodos, vamos até dizer assim, né? Métodos de trabalho até para situações que a gente pode aí pensar como uma situação meio de crise, o processo também já prevê isso e já te antecipa ações para isso. Perfeito, exatamente. Legal, bacana. Porque até uma das coisas que eu vou colocar aqui para você, pensando nisso que você até falou, né? Que eu também ouço dos empresários. A minha empresa não cabe processos porque minha empresa é muito dinâmica. Isso também é um fato, né? Eu acho que não, pelo que você já começou a explicar. Então não é uma questão... O dinamismo é um impeditivo de implantação de processos? Também não. Mito também. Mito também. De forma alguma, o dinamismo impede a colocação do processo. Inclusive, a gente precisa entender, né? A gente está falando de dinamismo
ou de desorganização? Não, aí a gente entrou numa boa colocação, né? O que eu vejo é muito mais isso, né? A que a gente vê, né? Sim, Vamos sim, vamos nossa falar, rotina, né? nossa rotina aqui de consultores. As empresas são desorganizadas, acabam apagando muito incêndio por Perfeito. falta de previsibilidade das coisas que você já Exatamente. colocou, e aí chamam isso de dinamismo. Sim, Não é só um nome bonito para falar que a sua empresa é uma bagunça. exatamente. Vamos, aqui é a real, É a realidade, é uma ok. desorganização, uma bagunça. Não tem clareza de papéis, não sabe se exatamente como se faz aquilo, né? A nossa ideia não é demeritar a existência disso, pelo contrário, né? A gente quer mostrar uma outra realidade. Olha, não precisa ser dessa forma. Certo. Existem métodos, existem processos que podem ser colocados na sua empresa e otimizar, te dar várias possibilidades de expandir seu negócio, de controlar na unha até ali, se você quiser. Acho que aí começa a ver alguns benefícios, né? Você começa a ter controles, em cima dos controles você começa a ter decisões assertivas. Sim. Tudo isso vai começar a trazer essa eficiência e os resultados, correto? Correto. Também posso, até a gente tem ouvido muito nas redes sociais, e eu não vou entrar nesse viés, mas só para deixar claro, fala de processos ágeis. Então eu vou pegar esse jargão dos processos ágeis, né, só para dizer o seguinte: implantar processos também é implantar agilidade dentro da sua empresa? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, até voltando e fazendo um gancho com a questão da burocratização, né, com engessar o processo. No início da implantação de um processo, as pessoas, as empresas tendem a enxergar essa burocratização porque primeiro você precisa estabelecer uma organização. Certo. E organizar demanda alguns padrões. Olha, o colaborador que estava acostumado a só pegar a informação e ir correndo e levar lá, agora ele talvez tenha um documento, porque esse documento é necessário para que eu tenha um controle, porque eu vou fazer uma planilha, essa planilha lá na frente vai mostrar um dado para o gestor. Então, assim, não é questão só de burocratizar, é um controle necessário que vai trazer informações para a empresa. Legal, acho que você trouxe um ponto que é uma coisa que a gente discute já aqui na Quinto Elemento há muitos anos, e até para mim, quando eu descobri isso, foi muito interessante. Falhas de comunicação nas empresas está muito mais voltado à falha de processo do que uma questão comportamental das pessoas. Se remete muito à falha de comunicação ao mundo do RH. Eu, como profissional de RH, ouço muito isso. Precisamos treinar as pessoas, precisamos capacitar as pessoas, porque a gente tem muito problema de comunicação. E aí, na verdade, o que a gente vê é falta de processo. E eu acho que aí você até respondeu, vou fazer uma análise assim com a sua resposta, que eu vejo no dia a dia. A pessoa corre para passar uma informação de forma verbal. Essa informação não vem completa. O fato de ser verbal, daqui uma hora eu já esqueci metade do que me falaram. Então imagina que, vamos falar, a área de vendas fez uma venda e tem todo um descritivo da venda. Aí ele vai lá de uma forma prática e fala: ô produção, vendi um negócio assim, 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 assim. Passou metade da informação. Sim. A hora que eu vou produzir, eu já perdi a outra metade. Aí eu tenho uma produção errada. Então quando a gente fala de pôr um formulário onde eu vou descrever o que foi vendido e deixar isso documentado, eu estou ganhando uma agilidade gigante. Por mais que de repente as empresas pensem: eu vou agora perder tempo preenchendo. Não, Sim. Você vai ganhar um tempo precioso em todo o processo produtivo, porque eu não vou ter que ir lá, o que foi vendido mesmo? E volta, e vai, faz errado, reclamação do cliente, aí refaz, aí eu tenho perdas. É isso. Se a gente for passar de uma forma muito simplista, o processo ele vem amarrando isso, garantindo uma eficiência nessas etapas para não ter o retrabalho. É isso. Inclusive, aproveitando sobre essa questão de ser uma situação simplista, né? Eu vou citar um exemplo que eu gosto bastante de falar, que é o fato da gente poder colocar o processo dentro mesmo da nossa casa. Às vezes a gente pensa nessa questão de burocratizar, de engessar, de dificultar o andamento do trabalho. Até eu acho que eu até vou pegar um pouco, desculpa te interromper, pegando esse gancho. Se você está falando que a gente pode pôr processos em casa,
Eu posso ter processo em qualquer tipo de empresa, em qualquer porte? Com certeza. Eu tenho uma empresa pequena, eu posso ou devo ter processos? Ou isso é uma coisa só para as grandes empresas, Não, de forma empresas com selo, com certificações, com... Não, toda empresa pode e deve ter. Deve ter, toda empresa deve ter processos. Inclusive porque, e a gente vai falar um pouco sobre isso, os processos eles dão essa abertura para que, inclusive, você é pequeno hoje, mas você quer expandir, você quer de repente agregar alguma outra coisa ao seu negócio, o teu processo sendo bem estabelecido vai te permitir ter essa visão, que você possa enxergar no detalhe todo o teu negócio, todo o âmbito da tua empresa e tomar esse tipo de decisão, inclusive. Ter processos é garantir a qualidade do seu produto, do seu serviço, independente do tamanho que você tem. Para exemplificar, para quem de repente tenha dúvida ou quem seja mais cético. Vamos no simples que você falou. Vamos implantar processo em casa. No mais simples possível, Legal. que é o que todo mundo conhece, a sua rotina em casa. Vou usar como se fosse exemplo minha casa. Por exemplo, ir ao mercado. Todos vamos ao mercado. Ninguém escapa disso. Eu sou o administrador da minha casa, né? E eu sou responsável por manter o abastecimento dela. E Legal. por isso eu vou ao mercado. Só que como eu faço isso? Bom, eventualmente alguém lá que mora comigo me avisa, olha, tá faltando esse item, tá faltando aquele. Acabou o café, não tem amaciante, preciso do fermento pro bolo. Tá bom, o pessoal vai avisando, sempre que possível eu vou lá no mercado e vou buscar aquilo que tá faltando. Eu conheço gente que vai no mercado todo dia e sem brincadeira. Inclusive, às vezes vai mais do que uma vez no mercado por dia. Que é exatamente isso, acabou, vai lá no mercado, acabou, vai lá no mercado. E aí a gente volta naquilo, do gestor que construiu a sua empresa todinha sem um processo. Você pode construir, você conseguiu tocar o seu negócio? Ok, só que não significa que isso não pode ser melhor. E a gente vai mostrar isso aqui, porque é esse caso, a pessoa vai todo dia no mercado. Ok. Só que, poxa vida, ela age sempre na reatividade. Ela tem que esperar alguém avisar que acabou alguma coisa para que ela vá ao mercado. Diante desse problema, vamos tentar estabelecer um processo. Bom, acho que eu vou estabelecer um dia para ir ao mercado. Todo sábado, eu não estou trabalhando, eu vou ao mercado. Tá. Uma vez por semana, ao invés de... As reclamações da semana eu junto e vou no sábado. Tá. E faço compras. Perfeito. Com o decorrer desse meu processo implementado, eu me deparo com o seguinte problema. De repente chega em caixa, poxa vida, esqueci de comprar o item tal. Mas deixa eu ver se eu entendi. O fato de eu já estabelecer uma rotina, uma data, um cronograma, já é um processo sendo implantado, é isso? Sim. Eu já dei um passo em prol de processos. Exatamente. De forma macro, vamos colocar assim, né? Você colocou um pequeno controle no teu processo. Antes você não tinha data, você não tinha especificação nenhuma. Você só ia na reatividade, como se fosse um problema. A empresa teve um problema, você vai lá e age para resolver o problema. É isso. Agora, ao invés de reagir, eu vou agir antecipadamente. Não, eu sei que eu devo ter problemas, então eu vou antes no mercado. Se acabar o café, se acabar o amaciante, acabou, só no sábado que vai repor. É isso. Tá bom. Então já começa a estabelecer algumas regras, alguns padrões. Exato. Padronizei alguma coisa. É de sábado que se faz compra. Isso aí. Perfeito. Só que aí entra aquela coisa, poxa, mas agora eu vou ter que esperar alguns dias, parece que eu estou engessando o processo. E mais, de repente eu chego depois dessa compra no sábado e esqueci algum item. Aí... Tu esqueceu o fermento. Parece que o processo comprei o não está café, andando. o amaciante, mas... Exatamente. Veja bem, né? E aí é interessante fazer essa analogia com as empresas justamente por isso, porque aí você está tentando melhorar o processo e parece que está incluindo outros problemas, está piorando. Não, é um processo sendo lapidado. Né? A gente está começando a parametrizar isso. Então também quem nos está ouvindo precisa ter um pouco de paciência nesse processo de transição, do sem processo para algo mais processual. Ele vai trazer o resultado, mas ele tem um período de amadurecimento, é isso? Exato, exatamente isso. Apareceu esse problema de esquecimento do item. Bom, como nós vamos resolver isso? Vamos implantar uma lista.
Eu melhoro o processo. É Eu isso que eu melhoro imaginei, o fazer uma processo, lista. otimizar o processo. É bem simples e isso que é legal desse exemplo, que a gente consegue entender como é muito simples. Você consegue implantar na sua casa, então você consegue implantar em qualquer lugar. Um pouco até vou falar do que acontece realmente, de fato, na minha casa. A gente tem um post-it que a gente deixa ali na bancada, acaba alguma coisa, anota ali no post-it. Então, conforme a gente vai vendo que faltou algum item, e é isso, a gente vai no mercado aos finais de semana. Então, quando vai, passa a mão na lista, aí minha esposa sempre dá uma verificada. Já é um processo isso, né? Sim. Antes de sair, abre lá a despensa, vê, tá faltando, e já anota mais algumas coisas. Eu te diria que esse post-it já seria uma evolução no processo da lista. Tá. Por quê? A lista seria você parar em um momento e tentar se lembrar do que está faltando. O post-it não. No momento que você nota a falta do item, você já registra para não correr o risco de esquecer. Então, quando você for elaborar a lista, você eventualmente vai olhar algumas coisas, mas você já tem um guia ali, né, referenciando várias coisas. Legal, eu concordo. Eu acho que até já pensando nessas evoluções, a gente não espera acabar. Quando a gente vê que a gente abriu o último, a gente já avisa, Já porque vai lá e registra. ou quando está muito próximo, né, dependendo do que é, mas que nem, por exemplo, o café, abriu lá o pacote de café, o café dura uma semana, sei lá, 15 dias. Então é um tempo suficiente. Abrir o último é um tempo suficiente de alguns dias ir no mercado e repor. Então é muito tranquilo, a gente não tem problema de desabastecimento. Sim. Porque essa lista funciona. Abriu o último, já avisa, né? E aí vamos evoluir, continuar nesse exemplo. Bom, agora você já tem a lista, você já tem o dia na semana para ir ao mercado, de tal modo que você pode começar assim, poxa, eu vou reduzir um pouco o meu esforço, eu estou controlando o meu processo, eu não preciso mais ir ao mercado toda semana. Eu olhei aqui a minha lista, eu vi os itens que eu tenho que comprar, acho que eu posso ir a cada 15 dias. Né? Vou reduzir meu esforço, vou reduzir Ganhei um sábado de folga aí. Exatamente, reduzir meu custo de mão de obra aí, porque Sim. não preciso mais ir todo sábado. E eu continuo tendo meu processo abastecido. Agora, eu não preciso esperar acabar para ter o item lá comprado. Então, veja bem, né? A gente saiu de um universo onde eu simplesmente apagava incêndio. Né? Alguém me avisava que acabou um item, eu tinha que ir lá apagar. Saiu correndo na hora. Para agora eu ter um processo que não só está controlado, como eu consigo já ir reduzindo perdas nesse processo. Se a gente for pensar, usando esse mesmo exemplo, mas fazendo uma analogia com situações, falas de empresários que a gente vê no dia a dia, né? Exatamente isso. Poxa, eu apago o incêndio, eu não tenho tempo para nada, a minha empresa é dinâmica, né? A minha empresa é dinâmica. Eu acho que isso começa a responder. Por que é dinâmico? Porque eu vou 3, 4, 5 vezes por dia no mercado comprar coisa que falta. Ou seja, a cada situação que eu vou usar algo que eu vejo que não tem, sai correndo no mercado. E aí a gente começa a ver isso, empresas com quadros inchados por conta disso. Eu imagino o seguinte, poxa, se eu tenho uma pessoa que fica quase que à disposição, tendo que ir no mercado toda hora comprar coisa porque faltou, vai e compra. Porque quando a gente fala de empresa, a gente está falando que as coisas têm volumes. Sim. Então, por exemplo, a cada situação sai para comprar uma coisa, você vai meio que passar o dia inteiro comprando, diferente de volume de casa que o consumo é menor. Poxa, eu passo aí no mercado uma vez a cada 15 dias. Essa pessoa que era quase que exclusiva para ir para o mercado, ela pode abraçar outras atividades. E outras atividades que também a gente pode pensar que eram gigantes, porque se fazia a todo momento, ela também pode ser reduzida a cada semana, a cada 15 dias. E aí eu começo a falar assim, nossa, eu tinha 10 pessoas que faziam 10 coisas, hoje eu posso ter uma pessoa que faz essas 10 coisas porque ela está otimizada. É isso? Sim, não, exatamente. Pensando nessa analogia, né? Pensando eu em casa. Poxa, toda hora eu vou pro mercado. Pô, agora eu vou no mercado a cada 15 dias. Poxa. E essa é uma outra ótica interessante do processo, né? Você começa a controlar, né? a parametrizar o seu processo, vamos dizer assim, né? A sua rotina. E de repente você tinha uma tarefa ali, uma atividade que era de fazer compras como algo crucial para o bom andamento da sua empresa. Quando de repente você organiza e você percebe que não, mais importante do que essa ação de ir ao mercado é você controlar o seu estoque.
Perfeito. Se você tem controle do seu estoque, ir ao mercado é só mais uma rotina para manter o seu estoque abastecido. Então, ter o controle é o mais importante. E aí, com isso, eu não preciso ficar me desgastando a todo momento. Eu tenho alguns momentos de uma forma planejada dentro da minha rotina. Um sábado a cada 15 dias. Eu já programo isso numa agenda, onde eu vou me dedicar esse tempo, né? E só esse tempo, e só esse pouco tempo para resolver aquilo. Tendo o controle na mão, isso é o suficiente para garantir que não haja um desabastecimento. Exatamente. Né? Eu vou até trazer algumas coisas, pensando nisso aqui, eu vou ter um olhar um pouco de RH e um pouco de finanças, de boas práticas de algumas empresas. Saindo dessa questão do dinamismo por descontrole e por desorganização e pensando nessa otimização de processos. Vou falar em empresas que eu já trabalhei, até vou falar isso na prática em empresas que passaram por isso, que eu atuava como gerente de RH. Nós tínhamos admissão, eu atuava numa fábrica de 1.000 e poucos colaboradores, nós tínhamos dentro da própria região ali, nós tínhamos outras 2 fábricas com mais ou menos 500 a 700 colaboradores. Então, se a gente for pensar, quase que todo dia a gente tinha uma admissão feita ali, né? Porque um turnover dentro, né, aí falando de 2.000 e poucos colaboradores, né? Então, se a gente for pensar, a gente tinha quase que todo dia. Aí a gente começou a fazer o seguinte, não, a gente só vai fazer admissão às segundas-feiras. Até porque a gente começou a implantar a questão de integração, então precisava fazer integração. Fazer integração todo dia, eu vou ter uma pessoa de RH quase que exclusiva. Só para fazer integração. Eu começo a ficar com o quadro inchado. Não, vamos fazer as segundas-feiras. Nisso, por uma série de normas que vieram da matriz americana, a gente precisou começar a fazer integração de uma semana. Então, um dia a gente falava sobre RH, um dia de segurança, um dia sobre qualidade. Essa integração era um treinamento já. Não dá para mim fazer toda semana integração. Sim. Né? Apesar que eram com profissionais diferentes, mas imagina, né? Toda segunda-feira eu estou fazendo integração. O outro toda quarta-feira, né? O técnico de segurança toda quarta-feira e assim por diante. O que a gente começou a estipular? Fazer admissões uma vez por mês. Certo? E aí, o que a gente precisou fazer? Começar a planejar melhor tudo isso. Então, não era mais aquela coisa de, mandei o João embora, contrata um. Não, eu estou pensando em mandar o João embora, a gente já fazia o processo seletivo, combinava direitinho a data de saída com a data de entrada, porque precisava casar nessa janela. E aí a gente evoluiu mais ainda. A gente passou a fazer, porque aí a gente tinha uma situação assim. Tinham alguns profissionais, por exemplo, o coordenador de qualidade, ele ia numa semana fazer a integração numa unidade, na outra semana na outra semana na outra. Aí ele começou a falar, poxa, isso não dá para melhorar? Como estávamos todos na mesma região, em cidades muito próximas, o que a gente começou a fazer? Uma integração com relação às 3 unidades em uma localidade só. Cada mês se fazia em uma localidade. Então, olha só, a gente saiu de um cenário de admissão quase que todos os dias e a gente foi evoluindo esse processo. Sim. A chegar a ter admissão uma vez por mês e feita em uma... Então, teoricamente, vamos resumindo aqui, né? Na minha unidade, eu fazia integração uma vez a cada 3 meses. Porque era uma vez na minha unidade, depois na sua, depois na do outro. Depois voltava para mim. Então, aquilo que eu fazia quase que diariamente passou a ser uma atividade quase que trimestral. Lógico, a burocracia ali de exame médico, admissão, demissão, continuou sendo mensal, mas muito mais fácil, porque passou a ser mensal. Eu agendava com todo mundo, o médico ia lá, fazia os exames de todos, já pegava a documentação de todo mundo, já pegava o uniforme, foi muito mais prático. E isso depois virou um processo com a área financeira. Finanças fazia pagamento todos os dias. Eles começaram a estipular 3 datas no mês. A gente faz pagamento dia 10, dia 20, dia 30. Né? Fora impostos, essas coisas, folha de pagamento,
mas tudo que era boleto, tudo que era fornecedor, tudo que era negociável com compras, era dia 10, dia 20, dia 30. Então os profissionais ali só tinham que se preocupar com os pagamentos, dia 10, dia 20, dia 30. Os aprovadores, a diretoria, só se preocupavam em fazer as aprovações dia 10, dia 20, dia 30. Isso começou a otimizar, e aí todo esse conceito começou a incorporar dentro da empresa. Gente, a gente começou a otimizar muita coisa. Então, acho que o processo, né, trazendo um pouco da realidade que eu já vivi, né, e que a gente implanta isso nos nossos clientes, mas para não falar de clientes, Sim. vou falar de situações que eu vivi. Né? Acho que o processo é trazer esse ganho também. Sim, com certeza. Inclusive, assim, né, a gente está falando aqui da situação de repente, o empresário achar que está engessando, que está burocratizando, e eu quero focar bastante nisso, porque é a visão da grande maioria das pessoas, né? E eu vou dizer assim, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas até hoje nunca vi alguém que depois de ter um processo estabelecido querer voltar para a rotina anterior, porque a gente está falando de sair da organização para desorganização. Sim. Agora, é importante frisar uma coisa, né? Não se pode manter um processo sem disciplina. Importante. A gente pode estabelecer um processo, traçar um controle, fazer previsões, deixar tudo bem parametrizado para que se tenha esse controle do que pode ou não acontecer e quais ações tomar, mas se não houver uma disciplina em seguir o processo estabelecido, é como se não tivesse processo. Então, legal, até você colocando isso, eu vou voltar um pouco sobre a questão das compras, né? Pensando lá na nossa casa, que eu acho que pensando simples a gente consegue também Passa transportar bem, isso. Eu penso também numa situação assim, nós dois chegamos no mercado. Okay. Tá? Chegamos juntos, a gente se encontra lá na porta. Você tá por aqui, tô por aqui. O que você veio fazer? Vim fazer a compra do mês. Vamos pensar em compra do mês, porque a gente está pensando em volume, né? Certo. Vim fazer a compra do mês. Você com uma lista e eu com a cara e a coragem. Certo? O que deve acontecer? O que é o normal? Você vai sair do mercado mais rápido do que eu, né? Porque acaba acontecendo aquele efeito. Eu vou passando em todas as prateleiras, olhando todos os produtos para lembrar se eu tenho o produto em casa, se eu preciso comprar ou não, certo? Sim. Então eu vou gastar mais tempo. Provavelmente, vamos imaginar que a gente tem famílias do mesmo tamanho, né? Sim. Então, para efeito de exemplo. Então dá pra gente comparar isso, né? Sim. Pai, mãe, filho, né? Clássico aí nosso. Muito provavelmente a minha compra vai ser mais cara do que a sua. Com Porque certeza. a falta de parâmetro, eu vou tudo que eu ver, nossa, eu preciso disso. Também preciso disso. Saio comprando, né? Então começo a comprar coisas em excesso. Então eu vou gastar tempo, vou gastar dinheiro e muito provavelmente eu vou chegar em casa e vou falar assim, puxa, esquecemos de tal coisa. Eu, pelo menos, já passei por isso várias vezes. E trouxe algo a mais. Que já tinha. Então, é exatamente isso. Gastei em excesso, trouxe um monte de tranqueiro, um monte, né, de porcaria lá, que depois fica no armário lá. Trago um monte de coisas e acabo não trazendo o necessário. Gastei um tempo absurdo. Vou ter que voltar no mercado porque faltou aquele item. Se não hoje, algum dia, nos próximos dias, eu vou precisar ir lá para comprar aquele item faltante. Então, acho que o processo é exatamente isso, né? Eu gastar menos, economizar tempo, esforço, estresse, porque, como você falou, eu tenho uma boa gestão do meu estoque, eu não vou me estressar, eu não vou ter problemas, então eu tenho qualidade de vida, eu tenho fluidez nas coisas dentro da empresa e não aquelas coisas amarradas, tudo muito tenso, tudo muito intenso. Com certeza. Né? Dinâmico, né? Dinâmico, isso. É a falta de processos, né? Perfeito. Então, e até casando um pouco o que a gente falou. Aí se a gente for pensar, né, sobre a situação, poxa, eu fazia pagamento todo dia, eu tinha, não sei, né, uma pessoa só dedicada para isso. Agora não, agora eu tenho uma pessoa que faz pagamento, que faz recebimento, que faz mais não sei o quê, e ela ainda faz relatórios agora para mim, consegue me trazer análises financeiras, coisa que antes não dava tempo, né? E aí eu acho que isso mexe também, falando um pouco como RH,
é todo dia paga conta, todo dia paga conta, todo dia paga conta. A pessoa também começa a desanimar, ela não se sente desafiada profissionalmente, ela não vê um crescimento, ela não vê novas perspectivas, isso também começa a desmotivar. Então eu falo até muito isso, né? Às vezes a gente acha que problemas de RH são só de RH, eu falo que processo anda junto. é irmão siamês de RH. Clima. Cara, clima, processo impacta no clima. É impressionante, porque você não tem papéis e responsabilidades claros. Né? Fica aquela confusão. Não, foi fulano. Não, porque não sei o quê. Não, porque não sei o que lá. Acaba com o clima da empresa, começa a ter conflito. Quando você traz processo, você minimiza muito isso. Né? É impressionante os ganhos que se tem por implantar processos, né? E o mais comum, inclusive, é que a maior parte dos ganhos da empresa na implantação dos processos sejam aqueles que nem mesmo se imaginava antes da implantação. Porque você está numa situação de desorganização tão grande que você acha que tem um problema, você acha que tem problema de estoque, acha que tem um problema de excesso de idas ao mercado. Aí você começa a organizar e vai perceber que de repente teu problema é outro. Teu problema tá que você está gastando muito nesse item que você compra. Que é supérfluo, não precisa. que é... Só que você só começa a enxergar esses outros problemas quando você começa a organizar, quando você começa a implantar um processo. Então, legal. Antes até da gente falar de um outro assunto que eu pensei aqui, né, sobre ganhos financeiros do processo, que a gente vai falar também daqui a um pouco, já vou deixar aqui já para a gente, né, já vou abrir essa janela para depois a gente voltar nela aqui. Mas com esses dados eu consigo também, é mais fácil mudar processos ou rotinas ou estratégias. Eu acho que, até pensando em empresas, mas falando de vida pessoal, mudar estratégias é muito mais fácil quando eu tenho o processo. Então, eu vou falar de um exemplo meu, de novo, pessoal, já que você falou das compras. Eu e minha esposa, nós estamos agora num processo de mudar os nossos hábitos alimentares. Então, a gente vê o quanto é importante esse processo. Porque eu consigo pensar, bom, se eu pego aquela lista, falo, ó, isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, e nós vamos substituir todas essas coisas por isso, 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 isso. Né? Exato. E até, como você falou de rotina, né? Queria que você falasse um pouco disso também na prática, né? O que a gente sentiu a necessidade? A gente não sabe o que comprar nesse novo modelo. Certo. A gente precisou de uma outra questão, a gente precisou fazer o quê? Um cardápio semanal. Porque aí com o cardápio semanal eu consigo dimensionar o que eu vou precisar ter na minha despensa com esses novos hábitos alimentares. Tudo isso é processo. E é isso que acontece na empresa, né? Falando disso, né? O que aconteceu, traduzindo isso para processos, né? O que aconteceu no teu exemplo? Você estabeleceu uma organização e passou a andar de acordo com ela. Foi tendo vários benefícios, mas em um dado momento decidiu mudar a estratégia e ir por um outro caminho. Nesse momento, você pode olhar para o teu processo e como ele está organizado, você consegue saber exatamente onde você tem que alterar. Primeiro ponto, Sim. Que o processo te dá. Essa visão acurada de onde você precisa fazer alteração. Não é um erro, na verdade é só uma mudança de estratégia. Olha, você, no caso, vai trocar alguns itens da sua compra. Sim. Então, esse controle, né, essa facilidade, inclusive, de tomada de ação. Né? Se você imaginar uma situação anterior a essa, onde você só age na reatividade, você pode até ter a mesma ideia de repente, mudar a sua dieta, o seu cardápio, né, seu hábito alimentar, mas como executar isso se você não sabe nem o que você está comprando direito? Não acontece. Não, e aí, não sei, né, o que eu também percebo nas empresas, elas estão muito acostumadas a fazer uma coisa. Quando ela se propõe a fazer outra, ela tem muita dificuldade, porque não tem essa metodologia, o processo, no caso. Nem, por exemplo, a gente, chegamos em casa hoje, vamos jantar o quê? Tem alguma coisa lá, ou já tem algo congelado, que a gente esquenta e ok, né? Sei lá, uma lasanha pronta. Ou vamos fazer um macarrão, ou vai fazer uma fritura, né? Fazer uma carne. Então a gente já tem muito isso já
ali. Então a tomada de decisão do que nós vamos jantar é muito prática, né? Vê o que tem lá, faz e acabou. Quando a gente entrou nessa situação, não, agora a gente precisa pensar em coisas saudáveis. Eu não tô com vontade de jantar, vamos comer um lanche. Faz um lanche, então tem frios, tem hambúrguer, tem... Então, a hora que a gente começa a tirar isso do cardápio, né? Embutidos, pão, fritura, massas... Nós vamos comer o quê? Sim. O que eu vou comprar? Como é que eu vou... a gente não sabe nem como tomar decisão mais. A gente fica perdido. Não sabe onde está, como que sabe para onde vai. E às vezes é o que acontece. Essa falta de saber como lidar com o novo me faz me manter no velho. Sim. E aí o processo me ajuda nessa transição. Estabelecer um cardápio, estabelecer uma nova rotina, né? Um novo método. Sim, você citou esse exemplo de chega no momento, vamos comer uma comida congelada, de repente uma lasanha, e é o que acontece na maioria das famílias, né? Você não estabelece um cardápio do dia e não tem nada de errado com isso. É até bom a gente aproveitar para citar aqui, para quem estiver nos assistindo, de repente tem essa dúvida, você de repente pensa assim, eu não quero esse controle, eu acho que isso aqui vai ser um pouco demais para o meu processo. Não é necessário, na verdade você como dono do negócio, como gestor do negócio é que decide onde você quer mais controle, Sim. onde você quer menos controle. Olha, eu acho que eu não preciso montar um cardápio para cada dia, não tem problema. Basta você ter controle no seu estoque e aí você vai ter opções para lidar no seu dia a dia. Não, eu quero ter um cardápio para cada dia. Uma coisa é certa, quanto mais controle, mais facilidade você tem para se adaptar e tomar decisões. Mas cada um decide o nível de controle que você quer para o seu negócio. Até um exemplo que eu lembro, assim, né? Eu criança, jovem, minha avó estressada, né? O que eu vou fazer de comida hoje? Se eu tenho o cardápio, eu já não passo por esse estresse. Tá vendo como o processo também ajuda no clima, ajuda na qualidade de vida? Mas legal. Mas aqui voltando agora, de repente, um papo mais agora empresa, um pouco mais técnico, né? Que a gente pode também voltar a falar das compras, mas vamos pensar assim. Processo. O quanto o processo impacta financeiramente, de forma positiva, lógico, né? Positivamente, né, na questão financeira das empresas? Eu vou começar contando brevemente um case. Uma empresa que eu tive contato há algum tempo atrás, né, não como cliente nosso, né, uma outra ocasião, e eu fui chamado para dar um suporte na área de processo. Quando eu cheguei lá, a situação na qual essa empresa se encontrava era uma situação extremamente positiva. Né? Ela vinha tendo crescimento de faturamento ano a ano, então ela estava numa situação muito positiva. Tanto é que quando eu cheguei lá, era uma indústria, eles estavam adquirindo uma máquina nova, um novo maquinário, algo em torno da casa de 1 milhão. Né? Apesar da empresa ter porte para tanto, era um alto investimento, não deixa de ser um alto investimento. Com certeza. E a ideia, a minha entrada lá era para otimizar os processos. Tá. Quando eu adentrei o processo e comecei a olhar, né, processo a processo, eu fui lá no início do processo de fabricação deles. Eu identifiquei que eles tinham lá mais ou menos 30 máquinas entre os processos, e essa máquina agregaria um outro processo onde eram 2 máquinas, e essa máquina seriam 3 máquinas nesse outro processo. Tá. Bom, essas 30 máquinas, elas executavam uma produção, e como eles vinham tendo esse aumento de faturamento, eles estavam aumentando o portfólio de produto deles, e isso fazia com que eles sentissem essa necessidade de aumentar a produção, né? Acompanhar o crescimento que o mercado estava demandando deles. Quando eu avaliei o processo, eu identifiquei que as máquinas tinham um rendimento aproximado de 25% a 30%. Elas poderiam render muito mais, mas elas rendiam entre 25% e 30%. Então, se elas podiam produzir 100, elas estavam produzindo só 25. Exatamente. 25, 30, algo assim. Essa conta. Conta. E aí você já tira o seguinte, uma conta muito rápida.
Se você tem 30 máquinas produzindo 25, quando elas poderiam produzir 100, você não precisa de máquina. Você não precisa comprar máquina. Não precisa? Nem se você quiser triplicar a tua produção, você não precisa de máquina. Não precisa de máquina. Então, por que está comprando máquina? Porque eles não conheciam o processo, eles não tinham consciência do rendimento baixo dessas máquinas. Existiam alguns controles que essa empresa gerava, mas os controles eram, não tinham dados confiáveis. A base de dados não era confiável desses controles. E isso fazia com que chegasse uma informação lá de que a produção não era suficiente, de que estava sempre no gargalo, a gente precisa de mais máquinas, precisa de mais operários, né? Como eles tinham bastante dinheiro em caixa, então eles pensavam logo na situação mais rápida, né? Vamos aumentar o quadro, aumentar as máquinas e a gente resolve a produção. Quando, na verdade, implantar um processo bem acurado ali resolveria e ainda reduziria a despesa deles ali por um bom tempo, porque a gente está falando aqui de aumentar o processo, de aumentar um pouco o faturamento. Se a gente, inclusive a gente fez esse trabalho lá, a gente não conseguiu levar o rendimento dessas máquinas a 100%, até porque isso é quase impossível, né? Levando para números reais. Mas a gente conseguiu... Mas se eu dobro a produtividade, já é um ganho gigantesco. E a gente conseguiu levar as máquinas para um rendimento entre 50% e 60%. De 25% para 30%. A gente literalmente dobrou o rendimento das máquinas. Tá? E foi até interessante porque isso abriu a visão dos donos ali de modo a falar, mas o que estava acontecendo? Como que isso aconteceu? Né? Porque parecia surreal. E na verdade foram pequenas decisões que levaram a isso. Parametrizar equipamento, verificar os insumos, layout, pequenas mudanças aqui e ali, algumas rotinas, às vezes mudança de troca de horário, mas tudo decisões tomadas baseadas numa observação, né, contínua, muita atenção no processo e aí pequenas alterações. Até falando de pequenas alterações, vou falar de uma situação de um cliente nosso que a gente viveu no passado aí já há algum tempinho, né? Eles tinham algumas máquinas e eles tinham paradas de manutenção preventiva, né? E eles estipulavam manutenções preventivas que durariam 8 horas. Então, né, vamos parar a máquina hoje e essa máquina vai ficar parada hoje o dia todo, 8 horas, né, de produção, um dia de produção perdida. O que acontecia é que às vezes essa máquina ficava 2, 3 dias paradas, né? Ou até mesmo se pagava muita hora extra para os profissionais de manutenção, porque eles ficavam 12, 14 horas na máquina para poder efetuar essa manutenção. O que a gente começou, né, a perceber? Primeiro, chegavam lá os mecânicos, eletricistas, caixas de ferramenta, faltando um monte de ferramenta. Então, precisa de uma ferramenta tal. Eu perdi a minha. Eu perdi minha ferramenta. Não dá para abrir, não dá para tirar, não dá para não sei o quê. Liga para fulano, vê tal ferramenta, vai buscar, vai comprar a ferramenta. A máquina está lá parada esperando uma ferramenta ser comprada, né? E aí são coisas que saem fora totalmente do processo de compra, porque tem que ser um negócio urgente, pega lá o cartão corporativo, corre, desloca um carro da empresa. Cara, um pandemônio isso. Aí abre-se a máquina, puxa, um rolamento X tá comprometido. Compra não sei o quê, né? Importado, não vê aonde tem, paga-se o que tiver que pagar para trazer o produto, porque eu já estou com a máquina parada. E nisso a máquina ficava parada dias. Quando a gente começou a colocar esses indicadores, há um método mais simples, que eu acho que tem... Gente, é impressionante. Quando a gente fala de pôr processos, coisa simples já resolve, gente, um batalhão de coisas. O que aconteceu? Primeira coisa, né? Eu sei porque eu acompanhei isso com o consultor de processo, porque na parte de RH, o que a gente fez? Deu a caixa de ferramenta para todos os envolvidos ali
e a gente fez um termo onde ele assinava que ele era responsável e se ele perdesse alguma ferramenta ele tinha que repor ou seria cobrado, enfim, aquilo era de posse, então uma caixa com cadeado, chave só com ele, uma série de coisas. Então garantir que todo mundo chegava lá com, com as suas ferramentas já foi um ganho em termos de performance. Uma caixa de ferramenta e uma assinatura no termo. Trabalho de conscientização, de explicação, uma série de coisas, a gente orientou todo mundo. Aí o que começou? Os próprios engenheiros com o consultor de processo, né, com a parte de manutenção, começaram a fazer essas análises das vidas úteis das peças. Então, antes, isso demorou 1 ano para a gente chegar nesse estágio, mas aí a gente começou a pensar assim, bom, o rolamento tal foi trocado, ele já está numa situação de troca. Então, já compra, já importa, já traz o rolamento, porque dia tal vai ter manutenção preventiva. Né? Então, a gente já tinha... Só se abria a máquina, só parava e abria a máquina a hora que tinha o plano de manutenção com todas as peças que precisavam ser trocadas, certo? Com todo mundo lá, com todas as caixas de ferramenta, com todas as ferramentas, com tudo pronto. E isso eu lembro que depois evoluiu até para uma questão de análise preditiva, se eu não me engano, que eles usam. Preditiva, isso. Porque assim, legal, tá no prazo de trocar o rolamento. Então, sei lá, a próxima manutenção vai ser troca de rolamento. Já que vai abrir a máquina, faz uma análise e vê se precisa realmente. Né? Não, ele está em bom estado, ele aguenta. Aí tinham N análises que eram feitas, né? Não, ele aguenta mais 3 meses. Deixa ele lá. Então isso começou a evoluir, enfim, as manutenções que demoravam 12, 14 e ficavam às vezes dias parados, mais por uma questão de falta de peça, começou a se fazer as manutenções em 5 horas, 6 horas, dependendo de como foram 4 horas, então aquela máquina ficava parada meio período. Então foi um ganho de eficiência gigantesco com relação a isso. Né? Então, aí a questão traz burocracia? Tem análise de relatórios, tem indicadores, tem uma série de coisas que o processo vai trazer, não tem como. Né? Não vou trazer uma eficiência de processo porque caiu do céu e eu vou começar a ter inspirações sobre... Não, é método, mas o ganho que se tem vale muito a pena, né? É gigantesco. Sim. Eu não sei se você tem essa percepção dos cases aqui de Quinto Elemento ou da sua experiência aí de 13 anos, mas são ganhos gigantescos. Não é que é um ganho que você vai melhorar 1%, 2%, 3%. Não. É ganhos da casa de 30%, 40%, 50%. Na empresa, né, que eu trabalhei, meu último cargo como gerente de RH, como CLT, eu participei de uma implantação de Lean Manufacturing. Então, isso que você falou, as máquinas ganharam em média 30% de eficiência, tá certo? E nós estamos falando de empresa multinacional que gastava-se muito dinheiro em termos de manutenção, de qualificação de colaboradores. Então não eram máquinas sucateadas, não era nada disso, tá? Era tudo feito teoricamente como devia. Com a metodologia Lean, cara, o ganho foi de 30% de performance das máquinas. Né? Isso que você falou. Pra você ter uma ideia, era uma fábrica de fraldas. Tinha uma máquina lá que ela produzia 700 fraldas por minuto. Passou a produzir 1.000. Porque o Lean traz esse conceito, né, de você tirar o máximo dos equipamentos. Ele mesmo fala que é utópico chegar a 100%, né? Mas é exatamente isso. A gente vê equipamentos que eles, por erro de parâmetro, de setup, de uma série de coisas, puxa, você trabalha com ele... Se você conseguir trabalhar ali com 70%, você já está no céu. Eu não sei dizer 1.000 fraldas por minuto, eu não sei quantos por cento era da capacidade, né, da máquina. Mas houve um ganho de 30% ou mais aí na média das máquinas que
porque a gente implantou o conceito Lean. Então, implantar processos tem um impacto direto no financeiro, drástico. Com certeza. Tá? Então, para você que está tendo problemas aí, né, financeiros na empresa, porque também é uma outra coisa que eu aprendi no mundo da consultoria. Eu sempre achei que trabalhar redução de custos, tá, se acontecia isso no financeiro. Não. E eu descobri que o financeiro ele consegue detectar uma pequeníssima parte de redução de custos, de despesas no próprio financeiro, né? Ele vai trazer relatórios dizendo que a saúde financeira não está boa, mas ele não tem essa expertise para saber, aqui eu posso ter um ganho. Exatamente. São os processos. Que o processo, inclusive, uma vantagem do processo nesse sentido é que o processo ele pode andar em toda a empresa, né? Todos os setores da empresa. Inclusive, melhorar a comunicação entre setores. A gente comentou por alto aqui, né? Mas por favor, fale mais. Sim, por exemplo, esse exemplo que eu dei da base de dados que era levantada para que gerou a compra do maquinário. Tá. Foi uma comunicação entre setores que gerou uma compra errada. Então, assim, uma vez que você estabeleça bem o processo, quais são os controles que tem gerados, quais indicadores, porque às vezes um investimento, uma compra é feita base em indicadores. Sim. Olha, eu estou com uma baixa produtividade, eu preciso aumentar aqui, eu diminuir ali. Então, assim, são os meus indicadores que vão me dizer para onde eu tenho que ir. Se esses meus indicadores estão baseados em dados errados, eu vou tomar decisões erradas. Não, mas é que às vezes, ô Vinícius, até vou falar eu mesmo, até como sendo administrador de uma fábrica, vamos assim dizer, eu pensaria de forma muito cartesiana. Hoje eu produzo 1000 peças. Eu preciso produzir 1.200 peças, compra mais uma máquina. Ou compra 2 máquinas, sei lá quantas Sim. máquinas vão ser necessárias. Eu vou aumentar o meu parque fabril, vou abrir mais turnos, se for o caso, abro mais um turno, ponho se eu trabalho num turno só, vou trabalhar em algumas máquinas, vou trabalhar com 2 turnos, mas eu sempre penso num conceito de ampliação. Sim. É o normal. É o normal porque inclusive é o mais prático. Sim. Né? E de fato vai te trazer solução, só que às vezes você poderia ter uma solução muito melhor. Voltando nesse case, como eu disse, quando eu cheguei lá eles estavam adquirindo um equipamento. Como era um equipamento que ainda estava chegando, estava em processo de instalação, eu nem olhei para ele, eu fui para o restante do processo. Quando eu terminei de avaliar os outros equipamentos, eu fui avaliar esse equipamento. E como estava o rendimento dele? Na casa dos 30% também. Porque ele seguia a mesma rotina que os demais. Então, assim, ok, ele trouxe um ganho? Trouxe, mas ele trouxe um ganho de 30%. E aí eu vou até colocar uma outra coisa, que é uma área que eu estudo um pouco, né? Saindo um pouco do âmbito do RH, eu também gosto de estudar um pouco nessa questão da análise de custo. Cara, o custo do produto deve ser gigante. O custo real. O custo real, né? Sim. Porque se eu produzo 30% da capacidade que a máquina tem, então eu estou pensando que eu tenho um quadro 3 vezes maior, né? Pensando, lógico, nessa capacidade de 100% sim, que é teórica. Básica, né? Mas eu vou ter uma equipe, eu em vez de ter 30 máquinas funcionando, eu poderia ter 10. Pensando que se a gente falar, chegar em 70% é algo já muito bom, eu poderia ter 20 máquinas trabalhando, trabalhando a 70%, 20 já estaria ok. Eu posso reduzir o meu quadro, eu tenho redução de consumo de energia elétrica, eu não precisaria ter gasto R$1 milhão em equipamentos novos. Tá? Só que também tem uma questão da própria diluição, de depreciação, de uma série de coisas que está embutido no custo. O produto fica caro. Então eu fico imaginando, se mesmo assim eu estou tendo lucro, imagina o tamanho do lucro com a implantação de um processo que eu não teria com a implantação do processo. Algumas empresas que talvez estejam aqui nos assistindo não estão tendo o luxo de ter essa margem de lucro
estejam aí trabalhando que nem um desesperados para chegar no ponto de equilíbrio. É a maioria das pessoas. Que é a maioria. Eu acompanho alguns estudos que mostram 80% das empresas brasileiras não têm lucro, ou elas fecham no vermelho, ou elas existem para realmente pagar as contas. Né? O empresário tira lá o seu prolabore para viver e acabou. Elas não conseguem gerar a empresa em si uma lucratividade. Então elas existem muito mais para esse sustento do empresário ali, né? Estou falando principalmente de pequenas e médias, as que conseguem ter lucratividades acabam sendo as maiores, apesar que a gente vê umas americanas, umas coisas desse tipo, né? Se a Disney está tendo prejuízo, quem sou eu para falar, né? Com certeza. Mas enfim, tirando as brincadeiras aí. Então o que acontece? Isso vem muito pela essa questão da ineficiência, né? Sem dúvida. Lógico que somado a algumas coisas, uma carga tributária alta, uma série de coisas, mas eu não sei se você tem essa mesma percepção. Falando de 10 anos que eu tenho de consultoria e vi muitos processos sendo implantados aqui, análise de custos, vários projetos de vários âmbitos, eu ouso dizer que a falta de processo ou a ineficiência das empresas geram um prejuízo maior ou uma falta de ganho muito maior do que as nossas cargas tributárias. Não sei se você... Até o exemplo que você me trouxe comprova isso. Com certeza. Né? Eu usar 30% da minha capacidade não tem impostos de 70%. Né? Não estou aqui defendendo que os nossos impostos estão ok, não estão. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, isso é um absurdo, até pelo nível de eficiência dos nossos serviços públicos, mas é um conjunto de coisas. Né? Isso, somado a uma ineficiência, onde eu tiro 30%, é um absurdo. É um absurdo. Como você falou, né? A gente não está defendendo a carga tributária, mas eu tenho que ter um olhar prático. Eu posso atuar na minha porcentagem de impostos? Não posso. Não posso. Então não adianta eu focar esforços aí. Eu tenho que focar esforços onde eu posso ou mexer. Até posso. Desculpa, É. vou fazer meu merchan aqui. Contrata Quinto Elemento, a gente vai fazer uma análise financeira, a gente vai fazer uma análise tributária, mas eu entendo. É um campo muito restrito, onde eu não tenho muita margem de forma legal, né? Que é o que a gente sempre vai prezar aqui. Eu tenho todo um parâmetro, né? Legal que eu preciso garantir. Sim. Mas o processo está na minha mão, né? Sem dúvida. Isso, Sem dúvida. E é o que vai abarcar aí, vou dizer aí modestamente, 80% da tua gestão ali, é onde você vai atuar. Quais são os principais ganhos, aonde que o processo consegue trazer ganhos financeiros? Eu como RH, começo a pensar nisso. Redução de quadro, é um fato. Sem dúvida. O que mais? A gente... bom, vamos lá. Redução de quadro, redução nos insumos, redução de matéria-prima, até no custo de matéria-prima, que pode parecer estranho, né? Porque, de certa forma, é uma compra direta. Como que eu vou reduzir custo em matéria-prima? Bom... Desperdícios no Mas processo. Exato. As perdas no processo são gigantescas. São inúmeras em todas as fases da cadeia. Então, pode ter certeza que dá para reduzir custo também na matéria-prima. A gente fez um trabalho recentemente numa empresa que é do ramo de alimentos, se perdia por conta de prazo de validade. É um processo simples, eles se perdiam no FIFO. Né? O primeiro que entra, o primeiro que sai, né? O first in, first one. Então um produto velho ficava num canto, eles não viam, não tinha controle disso, quando ia ver, venceu, joga tudo fora, paga para descartar, né? Sim. Então ainda tem o custo do descarte. E aí eu vou agora de novo tocar no assunto da burocracia. Com a otimização do processo, de repente até uma burocracia inicial que foi estabelecida para que se tivesse um controle, ela pode ser reduzida lá na frente, para se otimizar o processo. Por que a gente já não aplica isso de cara? Porque no início a gente busca organização, né? Organização e disciplina. A gente precisa exercitar a disciplina da empresa
e a gente vai ajustando essa burocracia com o tempo. Então a gente pode ganhar inclusive em documentação, em tempo de execução. Né? Legal você falar isso, né? E a gente já volta sobre os ganhos, né? Mas é legal você falar isso porque eu falo o seguinte, quando a gente fala em termos de em RH a gente usa muito um termo falado de change management, né? O gerenciamento da mudança. Então a gente fala que o período de transição é o mais difícil. Porque eu convivo com o velho, tenho que implantar o novo, chega num determinado no meio do caminho, eu não faço nem o velho e nem o novo. Então, assim, o aumento de esforço, de trabalho, ele aumenta para depois ele começar a cair. Exato. Né? Depois que a mudança ocorre, aí porque a gente fala que é um processo congelado, você descongela, ele fica sem forma e aí você congela de novo, né? O processo também, então, além disso, tem essa questão. Você precisa de uma certa... Falando no português, claro, aqui eu penso assim, primeiro você tem que puxar as rédeas. Sim. Né? Depois você puxou as rédeas, aí deu aquele choque, aí você começa a afrouxar um pouco, não a ponto de virar bagunça. Então, mas precisa desse momento, talvez mais intenso, onde você tenha mais ações, mais controles, mais esforço. Inclusive, eu diria que essa provavelmente é a causa de tantas pessoas pensarem que a implantação de um processo engessa ou burocratiza. Porque, dado esse esforço inicial necessário, muitas empresas param aí. E aí só ficam com a parte ruim. E só ficam com a parte ruim e não enxergam o ganho que elas teriam se seguissem com esse processo de organização. Que é um pouco do que você falou das compras. No primeiro momento eu vou estabelecer que eu vou todo sábado, mas correndo um risco de repente ter um desabastecimento ao longo da semana. Sim. Para que eu estou pondo o processo se eu fiquei desabastecido? É porque eu não entendi que tem algumas fases a serem cumpridas. Dali um pouco você vai começar a ver os ganhos disso. Perfeito, né? Exatamente. Exato. Talvez um pouco até do que eu vivi lá como profissional de RH. Eu fazia admissão qualquer dia, então o cara tá aprovado pelo gestor, faz exame médico, começa assim que possível. Quando a gente chega e fala, não, só vai poder agora uma vez por mês. Nossa, mas eu vou ficar sem, não sei o quê. Dá o estresse dessa mudança. Mas aí as pessoas começam, Wilson, quando que vai ser aí a próxima janela de admissão? Dia tal. Então porque eu estou com um candidato, então eu já vou programar a demissão. Ou seja, aí a hora que eu aprendo a lidar com esse cenário novo, eu elimino essas desvantagens que o processo trouxe. Você começa a trabalhar com a organização. Legal. Então eu vou poder enxugar o meu quadro ou realocar o meu quadro com maior eficiência. Eu vou eliminar desperdícios, compras desnecessárias de matéria-prima. O que mais? Sim. Ganho no tempo de execução. Eu poderia dizer tempo de processo, mas eu digo tempo de execução porque até de maneira administrativa a gente pode ganhar muito. Como eu disse, né? A gente de repente estabelece um controle maior no início e de repente é um controle físico, mas esse controle pode se tornar um controle sistêmico, né? Conforme você avança no processo. Então, você começa com um controle maior e você diminui o controle teoricamente porque o processo está tão amarrado que você já não vai ter algumas dessas falhas. Elas simplesmente não vão mais ocorrer. O processo já está quase automatizado. Perfeito. Em alguns pontos. Então, eu posso pensar nisso, né? Ganho de tempo. Ganho de qualidade. Sim. Que aí eu posso, inclusive, cobrar um pouco mais do meu produto, porque o meu produto tem uma qualidade comprovada. Você torna ele mais competitivo, porque você pode ajustar a tua margem de lucro ali, você sabe onde tirar e onde... Se eu ganho produtividade, como você falou, eu tenho uma diluição de custo fixo, meu produto passa a ser mais barato. Olha só, ele se torna com mais qualidade, porque eu consigo padronizar, eu consigo realmente entregar aquilo que eu quero, porque o processo está na minha mão, eu tenho os controles, eu consigo baratear essa execução e isso vai automaticamente mexer na minha margem de lucro em duas vertentes. Primeiro, porque ele se tornou mais barato, e segundo, que eu posso inclusive cobrar ele mais. Não é porque ele ficou mais barato que eu preciso baratear ele. Sim.
Porque como ele passou a ter um valor agregado maior, a qualidade está melhor, eu posso até mudar meu público-alvo, trabalhar num outro nicho de repente. Ou se eu quiser, eu posso realmente reduzir e ser muito competitivo, desbancar o mercado. Você resumiu. Você pode escolher o que você quer fazer. Você tem o controle na sua mão. Quero baratear, eu quero aumentar minha margem de lucro. Você tem o controle tão acurado na sua mão que o processo te deu, de modo que você escolhe o que você quer fazer. Você passa a mandar, né? Você não é só reativo. Meu Deus, meu concorrente fez uma promoção, meu Deus, isso vai me impactar, o que eu faço agora? Minha margem já estava zerada, agora eu vou ter que trabalhar no prejuízo, porque eu trabalho no prejuízo, eu não vendo. A decisão, aquelas decisões ingratas. Você começa agora a ter uma decisão diferente, né? Tá. Uma outra coisa, até fiz essa pergunta de forma provocativa para chegar a isso, não sei se você já passou por essa situação, mas aqui na Quinto Elemento a gente já passou por diversas vezes. Me traz um ganho, uma redução de custos, até por questões de roubo, de fraudes. Sim. É a vantagem do controle, né? Sim. É a vantagem do controle. De modo que toda a tua base de dados está confiável, então seus indicadores são confiáveis e você consegue, inclusive, pequenas oscilações você consegue enxergar e atuar prontamente. O processo, eu acho que traz uma estabilidade em termos de confiabilidade para o cliente. Eu vejo N empresas que vendem coisas porque no sistema diz que tem estoque e depois não tem, né? Prestação de serviço que sai com má qualidade, porque a prestação de serviço, até um ponto aqui legal. Você já falou que o processo cabe em todo lugar, inclusive na prestação de serviço, porque a gente vê muito processo quando a gente fala de processo fabril. Processo em prestação de serviço. Também, com certeza. Agora vamos falar do dinamismo verdadeiro. Tá. Né? Vamos colocar assim. Porque na prestação de serviço você pode ter N serviços a serem prestados. Sim. E cada serviço sua particularidade. Porém, existem procedimentos para se executar esse serviço, uma agenda que pode ser seguida. Veja que eu estou estabelecendo aqui datas, estou estabelecendo métodos. Quando eu falo em procedimento e agenda, eu estou estabelecendo controles para esse processo, para essa rotina. Então, eu estou estabelecendo um processo. É claro, alguns aspectos desse processo talvez permitam menos controle, só que eu atuo em todos os pontos onde eu posso controlar ao máximo e eu reduzo minhas variáveis ao máximo. De modo que fique fácil atacar nas causas. Eu começo a ter até um jeito padronizado até de treinar, pensando como RH, treinar as pessoas que vão prestar uns serviços a fazer dentro dessa metodologia da empresa. Sim. Né? Porque se eu não tenho um método, se eu não tenho um processo, eu fico muito suscetível a cada profissional fazer do jeito dele. Eu estou falando isso até pensando como quinto elemento, coisas que eu vivi na pele, né? Vamos falar aqui, vamos sair da consultoria de processo, vamos falar financeira, que não tem nada a ver. O consultor vem com uma metodologia dele. E aí ele sai e entra outro, não, mas eu tenho uma metodologia totalmente diferente, tudo que foi feito está errado, vem essas críticas, né? Eu não consigo dar continuidade nos projetos. Ou então eu tenho 3, 4, 5 consultores, cada um faz de um jeito, o gerenciamento disso é uma loucura, cada um com uma metodologia, e aí eu tenho muito essa percepção do cliente, não é o quanto ele está satisfeito com o trabalho da Quinto Elemento, no caso. Ele começa a ficar satisfeito com o trabalho do profissional A ou B, porque ele começa a falar assim, não, o jeito do Joãozinho não serve, eu quero a consultoria do Manuel, porque... E aí fica um negócio, tem que ser aquela pessoa. Então você começa a sair fora de todo o conceito de marca. Sim. Né? Se eu tenho um processo, a nossa consultoria financeira é desse jeito, e ela vai evoluindo, ela vai se aperfeiçoando, mas é um jeito nosso com gerenciamento quinto elemento. Se é o João, o José, o Manuel que está fazendo, todos vão seguir aquela metodologia. Poxa, teve uma demissão? Legal, eu pego em que estágio que ele estava? Ele estava no estágio 7. Legal, então agora o estágio 8 é esse. A continuidade é muito fácil disso.
É muito fácil, eu acho que eu estou sendo exagerado. É menos difícil. É controlada. Sim. Podemos dizer assim, você consegue controlar essa Isso. transição minimizando os danos, vamos colocar assim. Até porque eu penso assim, né? Quando eu tenho fábrica, né? Como eu falei, quando eu era gerente de RH, eu trabalhava na fábrica de fralda. Tinha todo um processo de controle de qualidade. Se a fralda não estava ok, ela era segregada e isso não ia para o mercado. Quando eu falo de prestação de serviço, eu não consigo fazer isso. Né? Imagina você que tem uma empresa aí de portaria, limpeza, jardinagem ou de call center, né? Vamos falar das grandes, né, empresas que têm aí muitos prestadores de serviço. Cara, o cara tá lá no condomínio, tá lá numa empresa, ele fez algo errado, você não consegue barrar e falar assim, não, já tá feito, ele já fez. Né? A prestação de serviço é muito isso, é a pessoa lá já realizando. Você não consegue fazer uma inspeção de qualidade, né, nesse serviço. Mas por isso que você tem que ser preventivo. Dizer como né? que o processo controla um exemplo desse. Vamos supor, eu estou lá com as minhas pessoas treinadas, elas executam, fazem a prestação de serviço, vamos supor que seja um atendimento ao público. E eu vou estabelecer métricas, primeiro para entender esse meu processo. Vou colocar, de repente, uma pesquisa de satisfação. Perfeito. Vou colocar algum indicador ali de visita à loja A, à loja B, e aí eu vejo de acordo, eu sei qual loja que de repente tem um atendimento. Eu consigo começar a mensurar o atendimento das pessoas e de repente eu descubro, olha, esse atendimento aqui tá legal, supondo que eu ainda não estabeleci o meu método de atendimento perfeito. Eu ainda estou estabelecendo uma métrica. E de repente identifico que a loja A, né, ela tem um resultado melhor de pesquisa, e aí eu vou lá com essas pessoas e eu vou entender, bom, o que está acontecendo aqui? E de repente eu pego esse modelo de atendimento e eu torno ele padrão para todas as minhas lojas. Então eu peguei uma prestação de serviço que teoricamente era algo não controlado, eu estabeleci métricas, entendi qual que era a melhor maneira e aí eu repliquei para que todos fizessem do mesmo jeito. Legal, você trouxe até essa situação, me lembrou um case nosso, Quinto Elemento. A gente fez o trabalho de estabelecer padrões de atendimento, né, processos de atendimento numa rede de material de construção, tá certo? Então o que aconteceu? A gente implantou, treinou todas as pessoas da rede, enfim, e eu não tinha nunca aparecido nesse cliente, né? Como era uma coisa muito ligada a processos, eu nunca cheguei aí nessa empresa. E aí me fizeram o convite de eu rodar, né, as principais lojas dessa rede para verificar se um cliente oculto, se realmente eles estavam seguindo o padrão de atendimento. Então, eu recebi ali um treinamento, né? Me falaram como que deveria ser, então eu precisava avaliar. Então, isso é uma forma de ter processo. A auditoria faz parte do processo. Sim. Né? Eu não preciso acreditar em tudo que as pessoas estão me dizendo com relação a seguir o processo. Eu vou auditar. E até para auditar eu preciso ter o processo. Também. Né? Como é que faz? Cada um faz de um jeito. E aqui como é que eu tenho as evidências, né? Então, não sei se vocês estão percebendo, mas é uma série de coisas onde mostra um descontrole, uma falta de gestão que você às vezes não sabe nem, não dá nem para você começar a pensar. Né? Em como que você começa eu começo? Puxa, que nem nisso que eu falei. Às vezes acontece muito essa situação em clientes que vêm e pedem pra gente, eu quero uma auditoria porque eu tô vendo alguns desvios, que podem ser desvios, desde desvios financeiros, como às vezes desvios de matéria-prima, de equipamentos, de peças, de, enfim, produtos acabados, seja lá o que for. A gente chega lá e fala, cara, não dá nem para começar a auditar. Não tem um mínimo de controle, não tem rastreabilidade de nada, não tem evidências de nada, você não tem nada de nada. Né? Tem sistemas implantados que o cara mal emite uma nota fiscal pelo sistema, paga uma fortuna no ERP e emite nota fiscal, não tem nada no sistema, não tem nada. Eles falam, cara, não sei. Primeiro nós vamos ter que implantar processos, controles. Aí a gente já pensa em controles o mais possível antifraudes, né? Até eu tenho um pouco de conhecimento em processos, participei de algumas coisas, como eu falei, participei de Lean nas empresas que eu trabalhei, participei de implantação de ISO, mas uma que foi bem interessante foi a do Sarbanes-Oxley,
que foi a lei americana das empresas SA, que eram métodos antifraude. Então era um negócio de louco implantar isso. E eu fiz parte, né, da comissão da empresa que eu trabalhava, isso já, sei lá, 20 anos atrás, né? E então é possível. O sistema traz, não vou dizer que em 100%, mas ele vai melhorar muito os sistemas antifraude, uma série de coisas, né, com relação a tudo isso. Então a gente passa por isso. Eu não sei nem como auditar. Né? Não dá nem para saber, né? Sim. Não dá para ter as evidências. E como que você vai auditar se você não tem o parâmetro para seguir? Porque a auditoria é base num parâmetro. Se você não estabeleceu nem o parâmetro, como é que eu digo se está certo ou está errado? Sim, entendeu? Então é exatamente isso. Então, mas a dica para a gente finalizar aqui, né? Vamos começar um papo já para a gente já finalizar. Eu não sei se existe uma pesquisa, se você sabe, se não souber, tudo bem. Mas eu vou falar de uma forma muito empírica aqui com 10 anos de Quinto Elemento. A gente percebe que a implantação de processos, tá certo? E aqui eu não estou falando em termos de ganho de eficiência, tá bom? Eu só estou falando num aspecto de redução de despesas. A gente percebe que uma implantação de processos reduz aí, né, em torno de 15 a 20% as despesas. Os números que a gente tem de histórico de clientes nossos que a gente fez esse mapeamento. Fora isso que a gente falou, ganho de performance, que aí eu começo a ganhar escala, começo a ganhar uma série de coisas. Sabe se existe algum dado? Você também percebe na sua experiência essa informação ou é muito leviano a gente falar disso aqui agora? Não, assim. Não é leviano. Eu desconheço alguma pesquisa nesse dado, mas base experiência é seguro afirmar sim esse valor de 15% e 20%, porque eu diria até que é uma faixa modesta. Então por isso dá para a gente afirmar com segurança sim esse ganho de 15% e 20%. Porque por experiência eu diria que o ganho é sempre muito maior. Muito maior. Então garantir 15% e 20% é bem tranquilo. Perfeito, perfeito. Não, legal. Bacana. Que dica que você daria para as pessoas que estão pensando? E não sei se consegue, de uma forma breve, passar um passo a passo. Tá bom, já entendi os processos, é importante. Cara, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio, vou tirar minha empresa da crise que está tendo, que eu estou trabalhando que nem louco, mal para pagar as contas, e já entendi que eu posso aí começar a transformar minha empresa numa empresa lucrativa, né, com a implantação de processos. Quais as dicas? Como que eu faço? Como é que eu inicio isso? Para quem às vezes ainda não tem esse know-how que você tem, alguém que é leigo no assunto. Como eu posso eu mesmo fazer isso? Como que seria esse passo a passo? Claro, dá para começar assim. Eu vou dizer para vocês assim, uma ferramenta que eu escolheria para iniciar chama diagrama de Pareto. Talvez seja melhor para a gente começar. Legal. Que ela diz o seguinte, que normalmente 20% dos nossos problemas carregam 80% da nossa carga, né? Até alguns chamam de regra 80-20, né? Isso. E aí o que seria basicamente, né? De forma bem simples. Você para ali um momento e começa a listar todos os problemas que você tem, que você enxerga, que você tem na sua empresa, né? Na sua gestão. Você não precisa nem ser o dono do negócio, às vezes você é um gestor e quer tentar melhorar ali a tua área de atuação. Então, senta, lista ali os problemas que você tem e de alguma forma tenta medir qual deles é o mais impactante. Tenta montar uma lista de prioridade. Não é querer resolver tudo de uma vez. Não, exatamente. É o mais impactante. Vamos por partes. Tá. Sempre devagar. O início do processo é cansativo, ele às vezes até parece que não vai te dar resultado, e aí por isso algumas pessoas tendem a enxergar como burocracia excessiva, mas acredite, vai dar resultado, é certo que sim. Então comece dessa forma, elenque os problemas, né? Pegue aqueles que são os top problemas e vá tentando atuar. E quando for atuar num problema, sempre pense em ir até a causa, vá até fundo. Porque essa é a única maneira de você garantir que esse problema não volte a acontecer. Não atue de forma superficial, né? Vá a fundo. Pensa na causa raiz. Pensa na causa raiz, para solucionar de vez aquilo. Exato. Por isso que é legal pegar um por vez, o mais impactante, que aí eu me debruço sobre ele, porque eu imagino, se eu eliminar o meu maior problema, cara, isso deve dar um fôlego gigante.
com certeza. Legal. Eu até vou pedir um parênteses aqui que você me lembrou. Acho que isso que você falou é interessante. Eu hoje sou dono da Quinto Elemento, trabalho muito diretamente com empresários, mas já fui office boy, já fui analista de RH, já fui gerente de RH. Então, eu vou falar uma experiência como gerente de RH, né? Eu era gerente corporativo de uma empresa e aí eu fui transferido para uma fábrica, né? Fui gerenciar uma fábrica. E aí, quando eu cheguei nessa fábrica, uma coisa que eu notei é o quanto eram bons profissionais dentro dessa fábrica, né, profissionais de RH, mas que não tinham uma visibilidade dentro do corporativo. E o corporativo trabalhava muito com projetos até internacionais, e os profissionais da fábrica faziam rotinas ali, não tinham, né, essa possibilidade de trabalhar com projetos. E eu trouxe essa proposta, e a equipe recusou, falou assim, não, a gente já trabalha demais. Aí eu falei, tá, me lista o que vocês fazem. Aí veio aquelas descrições de cargo, né, meio porcas. Faço isso, uma meia dúzia de tarefas. Eu falei, vai me dizer que você está sobrecarregado porque você faz essa meia dúzia de coisa, né? Até que um dia uma funcionária minha falou assim, sabe qual é o problema? Não é que a gente faz muita coisa, muitas atividades. É que a gente passa o dia inteiro atendendo colaboradores. Era uma fábrica com 1.000 e poucos colaboradores e aí a gente passava o dia inteiro ali atendendo o colaborador. E eu falei, nossa, é verdade. Eu lembro que na transição, né, na troca de turno, às 2 da tarde, fazia fila no RH. Eu, como ainda não tinha esse lado de processos muito desenvolvido, né, um perfil, para quem conhece o DISC, dominante, tubarão, forte, né, de ir lá e para cima, vamos resolver, tal, né, na força. Reuni todos os gestores, que absurdo, o pessoal não sai do RH, vem toda hora no RH e não sei o que, vocês precisam segurar os colaboradores de vocês aí no departamento de vocês. Aí o gerente da fábrica virou engenheiro, né, todo metodológico, virou para mim e falou assim, tá, mas de repente as pessoas estão indo lá por um motivo plausível, a gente não pode simplesmente proibir. Quantas pessoas? Você falou que é muito atendimento? Quantos? Passei um mês contando. Cheguei a um número de 3.000 e pouco atendimento presencial fora telefone. Levei. Aqui é muito mesmo, 3.000 e pouco. Aí ele me pergunta, qual o motivo? Passei mais um mês mapeando quantidades e motivos. E a gente chegou à conclusão que era o quê? As pessoas dizendo que o pagamento estava errado. Porque minha hora extra, porque isso, porque o adicional noturno, principalmente com relação aos variáveis. E assim, eu falei, tá, mas a gente erra tanto assim para ter tanta gente? Não, uma fábrica com 1.000 e poucos, a gente errava, sei lá, 10, 20 por mês. Aí, não, mas é que um do departamento que estava errado chama todo mundo para lá. Como fazia, né, que eu falei, a fila, o que a gente fazia? Tirava xerox, e o cara vinha no dia seguinte para pegar a explicação. Então eu estou gastando 2 vezes o tempo das pessoas, xerox, papel e tal. E o pessoal quase que ficava o dia todo trabalhando em atendimento. E depois do horário é que ia fazer as suas atividades e assim por diante. Quando a gente detectou isso, eu falei, bom, então a gente vai trabalhar em 2 frentes. Nós vamos treinar os colaboradores como se calcula o Olerite, como se faz todos os cálculos. E nós vamos agora trabalhar com erro zero. Não vai ter mais nenhum erro de hora extra, falta. Era basicamente o apontamento, né, o ponto. Mas para isso os gestores precisam entregar os relatórios de ocorrência na data, porque eles entregam já no dia do fechamento da folha. Não dá tempo da gente conferir os lançamentos. Então eu tive que trabalhar os gestores com relação a isso, né? Então aí, para que chegassem no prazo, dá tempo da gente digitar, conferir e assim por diante. Isso levou uns 6 meses até os gestores começarem a respeitar esses prazos. Teve um que não respeitou, eu puni, deixei o pessoal sem as horas extras para dar um susto. No dia seguinte a gente pagou. Mas enfim, trabalhando essas 2 frentes, a gente detectou que 80% dos atendimentos que a gente fazia era ligado a erro de cálculo de Olerite, que estava certo, a maior parte. Quando a gente chegou nisso, que as pessoas sabiam calcular o Olerite,
sabiam apontar, porque elas pegavam os espelhos de ponto. Então elas tinham o ponto, tinham o olerite e elas mesmas poderiam fazer essa conferência, não precisava ir no RH. Começaram a entregar no prazo, eu comecei a digitar, conferir e garantir exatidão, né, de 100% da folha, pararam-se 80% dos atendimentos. Eu lembro que uma vez isso, 2 horas da tarde eu entrando no RH, eu cheguei e falei, nossa, cadê o pessoal que ficava aqui na fila? Não tinha ninguém para ser atendido, né? Então, com isso, minha equipe começou a ser muito mais produtiva, começou a participar dos projetos corporativos, ganhou visibilidade, foram promovidos. Eu percebendo isso, trouxe um estagiário só para trabalhar o desenvolvimento de processos do setor, montar um cronograma geral de todas as atividades, mapear processos. Foi bom eu ter feito isso, porque com essa visibilidade que eu tive da minha equipe, começou a acontecer um problema. Cada oportunidade que tinha de novas vagas em outras unidades, cargos de gestão, business partner, não sei o que acontecia? Pegavam gente da minha equipe, né? Porque era a equipe que estava aparecendo, porque estava, né, participando dos projetos, né? Ganhou uma visibilidade com um corporativo muito forte, né? E aí você está ali direto, né, com quem manda no jogo, as oportunidades aparecem. E aí eu comecei a perder todo mês uma pessoa para dentro da companhia mesmo. E aí, legal, eu tenho o processo mapeado, trazia uma nova pessoa, treinava no processo, o processo estava descrito, todo um cronograma, todo um acompanhamento, né? Uma semana ali de passagem de bastão já era suficiente para passar alguns detalhes e a gente conseguiu manter esse ritmo de entregas. Então, eu que não tenho o perfil de processos, faço até esse testemunho de que, olha, processo impactou decisivamente na minha história profissional e hoje eu até defendo, né, não tendo o perfil, né, de profissional, que eu sou muito mais desse, como diz alguns clientes nossos, né, eu sou mais do fazejamento do que do planejamento, mas defendo porque eu sei o quanto isso impacta positivamente em termos de ganho de performance, resultado financeiro, qualidade de vida, tanto que as pessoas até brincavam, os outros gestores das outras fábricas, né, falavam, era meio que motivo de chacota, né, falavam que eu era o gestor preguiçoso, porque era o que menos trabalhava, né, eu normalmente meu horário 5h30 eu ia embora e acabou, e os outros ficavam até tarde, e eu até brincava, falava assim, poxa, mas a minha avaliação de desempenho sempre é uma das melhores, porque é isso, eu trabalhava menos, mas eu tinha muito mais produtividade. Resultado do processo bem aplicado. É exatamente isso, né? E vou falar que nem foi uma coisa com muita metodologia, foi algo feito por um estagiário, com aquilo que eu também sabia que não era um cara, mas o pouco que a gente aplicou, então o que eu estou querendo dizer com isso? Até falando sobre o que a gente falou do mercado, né? Sim. Começa simples. Poxa, eu vou no mercado todo sábado e eu vou fazer uma lista. Não preciso pensar em grandes mudanças, até porque se eu for pensar num processo muito bem, eu não vou conseguir sair do lugar. Se eu pensar que eu vou no mercado todo dia e eu vou passar aí no mercado uma vez por mês, dar um salto, é onde eu me perco. Exato. E saiba, né? Nem os especialistas em processo dão saltos, porque é a metodologia, você vai devagar, garantindo cada step para que você não precise voltar para conferir. Sim. Uma vez concluído um passo, a gente não volta atrás, ele já está amarrado, está fechado, a gente anda para frente. E é uma evolução. E até por isso que a gente pode dizer que o processo ele não é engessado, Sim. Porque a própria revisão do processo, as normas, por exemplo, ISO falam, você tem que revisar o seu processo de períodos em períodos. A cada falha que você percebe no seu processo, você vai abrir um relatório de não conformidade, é uma oportunidade de melhoria. Então o processo ele é vivo e ele está sendo atualizado, mudado, aperfeiçoado constantemente. Sim. Então não tem como ser algo engessado. Engessado, sim. Né? Ele vai trazer métodos, mas métodos que vão te trazer aí muitos ganhos. Certo? Então legal aqui. Vinícius, foi um prazer tê-lo aqui nesse nosso QCast falando de processos. Fica o convite para você voltar outras vezes, de repente a gente pega um assunto mais específico, de repente falar de uma ferramenta, explorar um conceito para a gente trazer mais informações. Hoje, como um primeiro papo de processos, a gente
foi talvez um pouco abrangente, mas a gente pode falar de algumas metodologias, algumas ferramentas, certo? Com certeza, o prazer foi meu. Então, legal. Obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. E aí acompanha a gente nas nossas redes sociais. A gente está sempre postando alguma informação sobre gestão, seja de processos, seja de RH, finanças, marketing, sempre com dicas de gestão. E todas as quartas-feiras, aqui às 8 horas, tem o nosso QCast. Alguns ao vivo, alguns gravados, mas sempre levando muito conhecimento sobre gestão para você. Então curta, compartilhe, comente aqui. Como é que é a sua empresa? Sua empresa tem processos? Vamos já colocar aqui, né? Sua empresa tem processos? Ou é aquela famosa empresa dinâmica? E se você tiver alguma dúvida, quiser falar um pouco mais, deixa nos comentários, a gente responde, a gente manda isso também para o Vinícius e que precisar, estamos à disposição. Conta com a gente. Um grande abraço, até o nosso próximo QCast.